Oh, caríssimos estudantes, é uma honra ter um pouco de sua atenção. Vamos adiante em nossa preparação, não é mesmo? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar novamente sobre o tema atomística, e é um tema extremamente importante para aqueles que são acadêmicos de vários cursos de nível superior e também para vestibulantes que irão prestar vestibular neste ano e nos próximos. Então, aperte os cintos e vamos lá. Nesta aula eu vou fazer uma abordagem rápida de alguns conceitos básicos relacionados ao átomo e durante a apresentação nós vamos estar colocando aqui alguns pontos que são importantes, que vale a pena você anotar e ponderar. E por último, nós vamos concluir a ideia central deste assunto, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula. Muito bem. Primeiramente, na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre o átomo, partícula fundamental da matéria. Então, o átomo. Vou colocar aqui. Eu vou utilizar esse mnemônico para ilustrar as principais partículas atômicas conhecidas. Isso a gente aprende lá no ensino médio, que estas partículas são chamadas de partículas fundamentais ou partículas essenciais. Eu utilizo essa palavra, esse mnemônico aqui, ó, PEN. PEN quer dizer, PEN no caso, no inglês PEN quer dizer caneta, né? Mas nesse caso aqui, o PEN é um mnemônico que indica as partículas positivas, o próton, o elétron, a partícula negativa, e o nêutron, a partícula neutra, né? Uma partícula que não é dotada de carga. Agora, ponderando outra coisa importante no nosso estudo, em relação à sua massa, em relação à massa, né? A massa do próton, em relação à massa do elétron, em relação à massa do nêutron. Colocando aqui como referência a grandeza da massa, nós temos que a partícula que detém a maior massa no átomo é o próton. Então, o próton ele detém a maior massa entre as três partículas enumeradas. O elétron tem a menor partícula, aliás, a menor massa em relação às outras três partículas. Digamos que a massa do nêutron seria um valor secundário ou intermediário. Na tabela periódica, nós encontramos lá o que nós chamamos de massa atômica. O que seria a massa atômica? Seria o valor, a medida de massa das N unidades de partículas que formam aquele elemento químico. Então, imagina só aqui, ó. Se eu tiver um elemento como o carbono, que na tabela periódica sua massa é equivalente a 12 unidades atômicas, como nós poderemos interpretar isso? Então, geralmente você vai encontrar a informação desta forma. O elemento carbono, com seu número atômico 12, geralmente você vai ver alguns problemas ou situações, a representação da massa atômica do carbono por sendo 12U. E esse 12U, ele representa, esse U aqui, ó, minúsculo, ele representa as unidades atômicas que formam o carbono. Então, quanto vale a unidade, né, a unidade atômica? Quanto é que ela vale em valores reais? Então, aqui nós temos uma unidade atômica, ela equivale a 1,66 vezes 10 elevado a menos 25 kg. Ou seja, o valor aproximado da massa atômica do carbono seria o valor desse 12 aqui multiplicado por esse valor, que é o valor correspondente. Então, é feito um cálculo, é feita uma média ponderada, digamos assim, dos isótopos do elemento químico, até a medida que, a partir do momento que eu faço este cálculo, eu consigo chegar ao valor aproximado de 12. Obviamente que não é o valor exato, é um valor aproximado. Então, a massa atômica do carbono, convencionalmente, também pode ser representada por 12 gramas. Então, aqui a gente tem uma representação do que, de fato, qual é o significado prático desse U, que quer dizer unidade atômica, e a gente viu que esse U, que quer dizer unidade atômica, ele tem um valor correspondente, que é esse valor aqui, ó. Note que a unidade está em kg,
quilograma. Okay? Mas esse valor aqui pode ser perfeitamente convertido a grama, né? Basta que eu trabalhe com base com a mesma notação científica, só que com base 10. Base 10 elevado a menos 3, e nós vamos ter um valor diferente para a base. E a partir disso, eu vou ter o valor considerado o valor convencional, né? Por padrão, por tabela, o valor aceito, né? Para a média ponderada dos isótopos do carbono. Então, os principais isótopos do carbono encontrados, a média ponderada dele equivale a 12, aproximadamente 12. Então, a massa atômica do carbono encontrada na natureza, a sua massa em média é 12 gramas ou 12 U, que equivale a dizer 12 unidades atômicas. Então, basicamente, é necessário que você compreenda a relação de sentido entre as partículas e as suas respectivas massas. Então, já a massa aqui do elétron, você tem que... A massa do elétron é cerca de 1.800 vezes menor que a massa do próton. Então, é uma massa extremamente pequena, desprezível. Por isso que para vários cálculos que nós utilizamos equações fundamentais de energia, equações de onda, nós não vamos necessitar considerar a massa do elétron. Apenas o seu valor de carga, o seu valor energético. Então, ó, nós chegamos ao fim dessa aula e nós concluímos que o átomo ele possui essas três partículas, prótons, elétrons e nêutrons. Nós concluímos que o próton tem uma massa atômica muito superior à massa do elétron. Essa massa ela é uma média ponderada dos principais isótopos de determinado elemento. No caso do carbono, nós consideramos que a sua média ponderada de massa, sua massa aproximada, seria 12 gramas. Né? Geralmente os problemas consideram a massa atômica, representam desta forma, 12U. Tá? E o U indica o quê? Unidade atômica. Então, uma unidade atômica tem um valor aproximado, que é 1,66 vezes 10 elevado a menos 25 kg. É perfeitamente possível a mudança da unidade para grama, para chegarmos ao valor correspondente na tabela periódica, que é 12 gramas. Então, é assim nós podemos interpretar melhor o conceito de massa atômica, o conceito de unidade atômica e as partículas que formam o átomo, que são os prótons, os elétrons e os nêutrons. À medida que nós formos seguindo adiante o nosso estudo, nós iremos encontrar problemas e situações que envolverão esse princípio elementar que foi colocado aqui nesta aula. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez pela atenção de vocês todos no nosso canal. Se você estiver gostando do nosso conteúdo, nosso material, quiser continuar nos apoiando, faça o favor de se inscrever no nosso canal, compartilhar, dar o like aí, já vai ajudar bastante. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, forte abraço. Tchau.